O Mauro, o Juca falou, vamos falar do jogo. Claro, vamos falar do Rodinei, de todo que permeou a partida, mas também queria que você falasse do jogo no seguinte sentido. O Flamengo, de novo, não fez um grande jogo. Corre o risco do Flamengo ser campeão e falarem, pô, mas não tá jogando, foi campeão, mas não jogou nada. Foi campeão, mas faltou futebol. Semana passada eu fiz um comentário desses e alguns idiotas tentaram distorcer, como se eu estivesse defendendo que o Flamengo tivesse que vencer a qualquer custo, jogando futebol medíocre que eu tanto critico. Não, o que eu falei foi que nem sempre você vai jogar bem, em alguns momentos importa você tentar a vitória. Agora, o Flamengo, mesmo quando não joga bem, o Flamengo busca o gol o tempo todo. O time joga no ataque. O que aconteceu ontem quando saiu expulso o Rodinei? O Rogério tirou um lateral, formou uma linha de 3, abriu o Everton Ribeiro na ponta direita ali de vez e meteu mais um centroavante. Ou seja, imediatamente tentou o quê? Tornar o time mais agressivo. Quando o Flamengo fez 2-1, ele reestruturou a defesa, colocou jogadores mais descansados para poder se organizar melhor, porque o time estava mais exposto, né? Mas o tempo todo foi assim. Teve 2 jogos nesse campeonato que vale a pena lembrar. Flamengo e Atlético no Paraná. O Flamengo tentava vencer, fez mudança para vencer o jogo, atacava o Atlético, tomou um gol e perdeu 2-1. Mas estava em cima do Atlético no segundo tempo, buscando a vitória. Inter e Atlético. O Inter abraçou o 0-0. Poderia até, claro, não quis correr risco de derrota e também não lutou pela vitória como poderia. E estava na sequência de 9 vitórias seguidas. Foi quando o Inter teve interrompida essa série incrível de 9 triunfos consecutivos. E aí acabou empatando. Esses 2 pontos, que poderia ter vencido, se brigasse mais por eles, talvez hoje faria diferença, né? O Inter estaria dependendo só dele, né? Parece muito com Vasco e Palmeiras. Palmeiras pensando na final da Libertadores, com o time todo reserva, jogador com medo de se machucar, jogando terça-feira no Allianz Parque, o jogo era sábado contra o Santos do Maracanã, um grande jogo, e o Vasco abraçado com 0-0, achando ótimo. Esses 2 pontos que o Vasco poderia ter lutado por eles um pouco mais, até no final, até brigou naquele jogo, chutou as bolas no gol e tal, hoje faria uma diferença para o Vasco, que é essa coisa do futebol brasileiro, de achar que empatar fora de casa sempre é bom, nem sempre é bom, nem sempre é bom. Agora, o jogo, eu acho que o jogo da Arrascaeta, né? Um gol e um passe espetacular. E o Gabigol, cara. O Gabigol fez gols nos 6 últimos jogos. Lembra o Bebeto em 87, né? Com gols em todos os jogos na reta final, inclusive contra o Internacional, em Porto Alegre e no Maracanã. O gol do Gabigol, o segundo gol, foi parecido com aquele gol do Bebeto em 87, não foi? Muita semelhança. Uma metida de bola. Do Andrade, o Bebeto chega na frente do Tafarel, só que foi mais na faixa central da área. Ontem foi mais pelo lado esquerdo, mas uma tacadinha para o gol. O gol do Arrascaeta também em cima do Rodinei. Agora, vamos lá. Rodinei é um capítulo à parte. Quem conhece o Rodinei, quem já viu, sabe que o Rodinei, eu sempre digo isso, é um jogador atleticamente privilegiado, um cara muito forte. Acho que tem todo o perfil para ser um bom lateral, mas não é um bom lateral. E a maior deficiência dele, ele é muito frágil defensivamente. Quando jogava no Flamengo, me lembro de várias vezes que o André Rocha, que tem o seu blog no UOL, ele definia elo fraco da defesa. Porque foram várias vezes que o Flamengo perdeu jogos, ou empatou, tomou gols em cima do Rodinei. Ou seja, você monta o sistema defensivo, mas tem um elo fraco. Você tem alguém ali que pode fraquejar a qualquer momento, porque fraqueja demais. E esse jogador, o Inter, gente, o Inter pagou 1 milhão, vai pagar, né? 1 milhão, não importa se fez de doação, se fez uma campanha na internet, de onde saiu o dinheiro. 1 milhão para o Rodinei jogar é de uma falta de noção absurda. É isso que o Colorado deveria estar discutindo, mas teve gente que ainda foi lá aplaudir o Rodinei no aeroporto. O gol do Flamengo de empate foi em cima do Rodinei. Era óbvio que o Rogério ia colocar o Bruno Henrique em cima do Rodinei. Se você, por exemplo, tivesse a possibilidade de escalar Vitor Cuesta, que estava suspenso, pagando 1 milhão, ok. Fosse o goleiro Lomba, que vive uma ótima fase, fez defesas importantes na campanha do Inter, ok. Fosse o Thiago Galhardo lá no começo do campeonato, artilheiro da Série A, também entenderia pagar uma quantia para os jogadores importantes, né? Se fosse o Patrick, enfim. Você tem aí vários nomes no time do Inter que você fala, cara, se eu pudesse pagar 1 milhão para ter esse cara, eu pagaria. Agora o Rodinei não, joga o Heitor. Aí puseram o Rodinei. O Rodinei é capaz de tudo. Chuta a bola para a área, bate do Gustavo Henrique e vai no travessão. Falha no primeiro gol. Estava na cara que a qualquer momento ia falhar e faz a falta da polêmica. Sobre a falta, eu acho curioso é o seguinte. Houve um jogo do Internacional contra o Grêmio no ano passado. Rafael Claus era o árbitro, o mesmo árbitro. Ele não expulsou o Cortez. Falta de critério do árbitro? Sim. Falta de critério do Rafael Claus. Sim, podemos discutir isso? Devemos discutir isso. Afinal, qual é a sua, Claus? Os lances são muito parecidos. Por outro lado,
né? Se você analisar que naquela ocasião, muitos colorados, até o Rodrigo Caetano, que era dirigente, também se queixou e tal, ele agora está no Atlético, né? Reclamaram da não expulsão do Cortez. Por que estão tão revoltados com a expulsão do Rodinei? Porque se você achava que o Cortez tinha que ser expulso naquela ocasião, né? Você tem que entender, então, que a expulsão é aceitável. Claro que ele poderia ter dado amarelo. É totalmente interpretativo. É evidente que o VAR brasileiro é intervencionista. E ontem não deveria intervir? Eu acho que não. A decisão tinha que ser de... Essa imagem aí que a gente está vendo agora é a imagem do Cortez e a falta que ele fez e que o Rafael Claus do lado deu só cartão amarelo. Ontem ele deu vermelho quando foi ver o VAR. Da mesma maneira que o VAR chamou o árbitro do jogo entre Inter e Red Bull Bragantino, e aí deu um pênalti que não havia sido marcado, que bateu na barriga do jogador, do Everton, né, que é o lateral direito do Braga. O VAR intervencionista também. O VAR que não funcionou no jogo entre Vasco e Internacional, ninguém sabe se o Dourado está impedido ou não. Aliás, depois soltaram um vídeo de um outro ângulo, né, tentando provar que o Dourado estava em condição legal, só que congelaram a imagem antes do lançamento, né, ser feito pelo Moisés, o cruzamento ser feito pelo Moisés. Aí é o lance do Grenal. Aí teve o jogo do Boca Juniors também esse ano, pela Libertadores. O Inter venceu na Bombonera, provocou a disputa de penais, aí perdeu para o Boca nos pênaltis. O Bando, jogador do time argentino, fez uma entrada parecida e foi expulso. Eu não vi ninguém do Inter falar que injustiça com o jogador argentino. Então você vê que esse tipo de critério vai ao bel prazer do árbitro. Como foi aquele pênalti, por exemplo, marcado contra o Red Bull Bragantino a favor do Internacional, como foi o pênalti do Grenal, na rodada anterior, que deu a vitória ao Inter. Muita gente acha que não foi, outros acham que foi. Eu acho que foi pênalti a favor do Inter no Grenal, minha opinião. Pênalti do Kahneman. Mas acho que não foi pênalti contra o Bragantino. Para mim foi um absurdo. A bola bate na barriga do jogador, dá uma resvalada na altura do pulso, aí vai ver o VAR, marca o pênalti. Esse é o lance do Obando, jogador do Boca. Igual, mesma coisa lá. Qual a diferença? A diferença é um pouco mais acima, um pouco embaixo, mas é o mesmo risco, a mesma coisa, até pela própria definição na súmula. Concordo com o Klaus. Deveria explicar qual é a dele, que critério ele adota, podemos questioná-lo. Se fosse amarelo, poderíamos entender como uma decisão correta, porque é interpretativo, como tantos outros lances. Como o Botafogo, jogando contra o Internacional, vencia o Inter por 1-0 no Engenhão, já esqueceram esse jogo, né? E aí a arbitragem voltou, como dizíamos antigamente, voltou a fita, voltou para achar uma falta e anular um gol do Botafogo, que estava empatando o jogo naquele momento. Já esqueceram isso? Aí é demais, né? Quem paga, eu escrevi isso no meu blog e vou repetir aqui, será que quem paga 1 milhão para ter o